Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Bookaholic Brasil, o seu canal de audiolivro. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Grandes Contos do Brasil. Tenha uma boa experiência literária. De João do Rio, Dentro da Noite. Então, causou sensação? Tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadinha, parecia louca por ti, e os pais estavam radiantes de alegria. De repente, súbita transformação. Tu desapareces. A família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente, havia um mistério. Uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Contra mim? Podia ser contra a pureza de Clotilde. Graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com Prates, que te chama de velhaco, se não viesse encontrar o nosso Rodolfo, agora, às 11 da noite, por tamanha intempérie, metido num trem de subúrbio com um ar desvairado. Eu tenho ar desvairado? Absolutamente desvairado. Vê-se. É claro, pobre amigo. Então sofreste muito? Conta lá. Estás pálido, suando, apesar da temperatura fria, e com um olhar tão estranho, tão esquisito. Parece que bebeste e que choraste. Conta lá. Nunca pensei encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista desta terra, num trem de subúrbio, às 11 de uma noite de temporal. É curioso. Oculta os pesares nas matas suburbanas? Estás a fazer passeios de vícios perigosos? O trem rasgava a treva num silvio alanhante e de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele badalando, e pelas portinholas do vagão via-se, a marginar a estrada, as luzes das casas ainda abertas, os silvedos empapados de água e a chuva lastimável a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Percebi então que o sujeito gordo da banqueta próxima, o que falava mais, dizia para o outro: "Mas como tremes, criatura de Deus? Está doente?" O outro sorriu desanimado. "Não, estou nervoso. Estou com a maldita crise." E como o gordo esperasse? "Oh, meu caro, o Prates tem razão, e teve razão a família de Clotilde, e tens razão tu, cujo olhar é de assustada piedade. Sou um miserável desvairado, sou um infame desgraçado." "Mas o que é isso, Rodolfo?" "Que é isso? É o fim, meu bom amigo, é o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício, a sua tara, a sua brecha. Eu tenho um vício que é positivamente a loucura. Luto, resisto, grito, debato-me. Não quero, mas o vício vem vindo a rir. Toma-me a mão, faz-me inconsciente, apodera-se de mim. Estou com a crise. Lembra-te de Jeanne Debreu, quando se picava com morfina? Lembra-te de João Guedes, quando nos convidava para as fumerias de ópio? Sabiam ambos que acabavam com a vida e não podiam resistir. Eu quero resistir, eu não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido. Tomas morfina agora? Foi um desgosto, de certo." O rapaz, que tinha um olhar desvairado, perscrutou o vagão. Não havia ninguém mais, a não ser eu, e eu dormia profundamente. Ele então aproximou-se do sujeito gordo numa ânsia de explicações. "Foi de repente, Justino. Nunca pensei. Eu era um homem regular.
de bons instintos, com uma família honesta. Ia casar com Clotilde, ser de bondade a quem amava perdidamente. E uma noite estávamos no baile do Praxedes quando a Clotilde apareceu decotada, com os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora. Meio infantil, meio mulher. A beleza dos braços, das oréades pintadas por Botticelli, misto de castidade mística e de alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não. Era um estado que nunca se apossara de mim. A vontade de tê-los só para os meus olhos, de beijá-los, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-los, apertá-los com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-los. Por quê? Não sei, nem eu mesmo sei. Uma nevrose. Essa noite passei numa agitação incrível, mas contive-me. Contive-me dias, meses, um longo tempo, com o pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou, cresceu, brotou, arraigou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com pesos, brutalmente. Agora, a grande vontade era de espetá-los, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozê-los devagarinho, a picadas. E junto de Clotilde, por mais compridas que trouxesse as mangas, eu via esses braços nus, como na primeira noite. Via sua forma grácil e suave. Sentia a finura da pele e imaginava o súbito estremeção, quando pudesse enfiar o primeiro alfinete. Escolhia posições, compunha o prazer diante daquele susto de carne a sentir. Que horror! Afinal, uma outra vez, encontrei-a na sutiã da Viscondesa de Lages, com um vestido em que as mangas eram de gaze. Os seus braços, oh, que braços! Justino, que braços! Estavam quase nus. Quando Clotilde erguia-os, parecia uma ninfa que fosse se metamorfoseando em anjo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela disse-me: Rodolfo, que olhar o seu! Está zangado? Não foi possível reter o desejo que me punha a tremer, rangendo os dentes. Oh, não! Fiz. Estou apenas com vontade de espetar esse alfinete no seu braço. Sabes como é pura, Clotilde. A pobrezinha olhou-me assustada. Pensou, sorriu com tristeza. Se não quer que eu mostre os braços, por que não me disse há mais tempo, Rodolfo? Diga, é isso que o faz zangado? É isso, Clotilde. Como esse riso devia parecer idiota. Continuei. É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue. Deixe-me espetar o alfinete. Está louco, Rodolfo? Que tem? Vai fazer-me doer. Não dói. E o sangue? Beberei essa gota de sangue como a ambrósia do esquecimento. E dei por mim, quase de joelhos, implorando, suplicando, inventando frase, com um gosto de sangue na boca e as frontes a bater, a bater. Clotilde, por fim, estava atordoada, vencida, não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah, meu caro, as mulheres! Que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo, de dedicação inconsciente tem uma pobre menina. Ao cabo de um certo tempo, ela curvou a cabeça, murmurou num suspiro: Bem, Rodolfo, faça, mas devagar. Rodolfo, há de doer tanto. E os seus 2 braços tremiam.
Tirei da botoadeira da casaca um alfinete e, nervoso como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar. Passei a mão, sentia a pele macia e enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo de que participavam todos os meus sentidos. Ela teve um "ah" de dor. Levou o lenço ao sítio picado e disse magoadamente: "Mal." Ah, Justino, não dormi. Deitado, a delícia daquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do aço afundado devagar no braço da minha noiva, davam-me espasmos de horror. Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo o travesseiro, eu tinha certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo tempo que forçava o pensamento a dizer: nunca mais farei essa infâmia. Todos os meus nervos latejavam: voltas amanhã, tens que gozar de novo o supremo prazer. Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror. Houve um silêncio. O trem corria em plena treva, acordando os campos com o desesperado badalar da máquina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu uma cigarreta. Caso muito interessante, Rodolfo. Não há dúvida que é uma degeneração sexual, mas o altruísmo de São Francisco de Assis também é degeneração, e o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que Rousseau tinha pouco mais ou menos esse mal? És mais um tipo de enriquecer a série enorme dos discípulos do Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu o sadismo, a depravação intelectual do assassinato. És um Jack the Ripper civilizado. Contentas-te com enterrar alfinetes nos braços. Não te assustes. O outro resfolegava com a cabeça entre as mãos. Não rias, Justinos. Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura do outro lado da vida normal. É lúgubre. Então continuaste? Sim, convidei. Voltei imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde e com um desejo louco desvairado. Nós conversávamos na sala de visitas. O velho ficava por ali a montar guarda. Eu e a Clotilde íamos para o fundo, para o sofá. Logo ao entrar, tive o instinto de que podia praticar a minha infâmia na penumbra da sala, enquanto o pai conversasse. Estava tão agitado que o velho exclamou: "Parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa?" Eu estava louco apenas. Não poderia nunca imaginar o caos da minha alma naquele momento em que estivesse ao seu lado no sofá. O maelstrom de angústia, de esforços, de desejo, a luta da razão e do mal. O mal que eu senti saltar-me a garganta, tomar-me a mão, ir, agir, quando ao cabo de carícia lenta que subia das mãos para os ombros, entre os dedos senti que já tinha o alfinete pavoroso. Então fechei os olhos, encolhi-me e finquei. Ela estremeceu, suspirou. Eu tive logo um relaxamento de nervos, uma doce acalmia. Passara a crise com a satisfação, mas sobre os meus olhos, os olhos de Clotilde se fixavam enormes, e eu vi que ela compreendia vagamente tudo, que ela descobria o seu infortúnio e a minha infâmia. Como era nobre, porém, não disse uma palavra. Era a desgraça. Que havia de fazer? Então depois, Justino, sabes? Foi todo o dia. Não lhe vi a carne, mas sentia-a marcada, ferida. Cozi-lhe os braços.
Por último perguntava: fez sangue ontem? E ela, pálida e triste, num suspiro de rola: fez. Pobre Clotilde! A que ponto eu chegara na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem, se estragara bem. E no quarto, à noite, viam-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento, porque sabia, se a tivesse toda, havia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no dorso, nos seios. Justino, que tristeza! De novo a voz calou-se. O trem continuava aos solavancos na tempestade, e pareceu-me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou: mas então, como te saíste? Em um mês ela emagreceu, perdeu as cores. Os seus 2 olhos negros ardiam aumentados pelas olheiras roxas. Já não tinha risos. Quando eu chegava, fechava-se no quarto, no desejo de espaçar a hora do tormento. Era a mãe que a ia buscar. Minha filha, o Rodolfo chegou. Havia-te, e ela de dentro: já vou, mãe. Que dor eu tinha quando o a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela, consertava as flores da jarra, excitava até que, sem forças, via tombar ao meu lado, no sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há 2 meses, uma criada viu-lhe os braços, deu o alarme. Clotilde foi interrogada, confessou tudo numa onda de soluços. Nessa mesma tarde, recebi uma carta seca do velho pai, desfazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. E fugiste? Não fugi. Rolei, perdi-me. Nada mais me resta do antigo Rodolfo. Sou outro homem, tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim o sossobramento total. Para esquecê-la, percorri os lugares de má fama. Aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames. Frequentei alcouces. Até aí, o meu perfil foi dentro, em pouco, o terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo, de horror. A pedir, a rogar um instante de calma, eu corria às vezes ruas inteiras da suburra, numa enxurrada de apodos. Esses entes querem apanhar do amante, sofrem lanhos na fúria do amor, mas tremem de nojo, assustado, diante do ser que pausadamente e sem cólera lhe enterra alfinetes. Eu era ridículo e pavoroso. Dei então para agir livremente, ao acaso, sem dar satisfação nas desconhecidas. Goza agora nos Treme Airways, nos music halls, nos comboios dos caminhos de ferro, nas ruas. É muito mais simples. Aproximo-me, tomo posição, enterro sem dó o alfinete. Elas gritam, às vezes, eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou, mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais das magras, as que parecem doentes. A voz do desvairado tornou-se metálica. Outra. De novo, porém, a envolveu um tremor assustado. Quando te encontrei, Justino, vinha a acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise, estou. O teu pobre amigo está perdido. O teu pobre amigo vai ficar louco. De repente, num entrechocar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. 2 ou 3 empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loura, com um guarda-chuva a pingar, apareceu, espiou o vagão, caminhou para o outro, entrou. O rapaz pôs-se de pé logo.
Adeus. Saltas aqui? Salto. Mas o que vais fazer? Não posso. Deixa-me. Adeus. Saiu, hesitou um instante, de novo os apitos trilaram. O trem teve um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as duas mãos como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa, resfolegando, rangeu sob os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a botoadeira, correu para o vagão onde desaparecera a menina loira. Logo o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso no outro vagão, no que estava a menina loura. Mas o comboio rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas, via-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água sob a chuva torrencial. E à frente, no alto da locomotiva, como o rebate do desespero, o enorme sino reboava, acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraças e de delírio. Curta o nosso canal e compartilhe. Muito obrigado pela sua audição.